Oitavo ano, professor Vitor, professor de Geografia. Nós vamos para a Geografia de hoje. Dessa feita nós vamos no capítulo 4, a Grande Sociedade Global. Vamos estar concluindo alguns conteúdos ainda dentro desse capítulo, a partir da página 108 até a página 124, ok, gente? Então vamos lá, que a gente está estudando sobre globalização. Nós precisamos então entender algumas características dessa globalização, certo? Então vamos lá. Primeiro, substituição do homem pela máquina. Uma das grandes características da globalização é justamente isso. Então, o homem, o serviço que precisavam 10, 20, 30 pessoas para fazer, agora é substituído por uma máquina que consegue desempenhar a função de todos esses funcionários e não tem despesas assim mensais com aquela máquina, não precisa de manutenção, mas você não paga férias para a máquina, você não paga 13º para a máquina. Você não paga auxílio noturno para a máquina, entre outras coisas. Então é mais viável ter uma máquina, porque ela trabalha mais, é mais eficiente e o custo-benefício é maior. Então, uma das principais características da globalização é a substituição do homem pela máquina. Descentralização do processo produtivo. Então, o que é isso? O que é essa descentralização do processo produtivo? Antes, certo? Todo o procedimento da montagem de um carro, vamos pegar um exemplo aqui, era feito em apenas uma fábrica. Então, essa fábrica, ela fazia todo o processo produtivo daquele carro. Agora, na globalização, há uma descentralização. Essa fábrica, ela produz a lataria do carro. Aquela outra fábrica produz o computador de bordo. Eu tenho uma outra fábrica que vai produzir a questão da frenagem do carro. Então essas fábricas elas vão se interligando e tem uma montadora que vai pegar todas as peças que são produzidas por essas fábricas e fazer então a montagem. Então é uma das características da globalização, a descentralização da produção, redução do papel do Estado na economia, certo? Que é o neoliberalismo. Então o que é que essa teoria diz? Que quanto menos o Estado participar da economia, melhor. É a livre concorrência, é o livre mercado. Então o Estado não pode estar dando incentivos fiscais, o Estado não pode estar ajudando as empresas. O Estado tem que ficar fazendo o papel mínimo dele, é uma ideia de um Estado mínimo, um Estado menor, tá? E as empresas, e o mercado ele se autorregula. Então essa é uma das características também da globalização, ok, gente? Outro fator também muito forte da globalização é a desigualdade social. Porque nesse processo de globalização, muitos enriqueceram. Entretanto, muitos mesmo, a grande maioria não conseguiu alcançar nem o mínimo. Então, quando eu digo muitos, é uma parcela bem pequena dos que enriqueceram. Pouquíssimas pessoas enriqueceram e muita gente não tem condições mínimas para a sua sobrevivência. É aquela ideia de que é muito dinheiro na mão de poucas pessoas e pouco dinheiro na mão de muitas pessoas. Então as desigualdades sociais levam à crescente criminalidade, à questão da construção de favelas nas periferias, a falta de saneamento básico, falta de saúde, pessoas morrendo de fome, doentes, entre outras coisas que a desigualdade social vem causando, mostrando fosso, mostrando a vala de separação entre as elites e as classes mais pobres. Isso também é uma das marcas da globalização. Dentro do processo de globalização há uma divisão dos grupos dos países. Esses grupos eles estão divididos basicamente em três. O grupo dos países desenvolvidos, que conta com Estados Unidos, Japão e a Europa Ocidental, certo, gente? Observem uma coisa muito importante nesse grupo. Esses grupos são países altamente tecnológicos, com economia planificada, que não depende de mercado estrangeiro nenhum, que ele é independente nesse sentido e que tem uma economia muito forte, com uma população que vive um bem-estar social, como a população americana, a população japonesa e da Europa Ocidental, ok? Então esses países são as maiores economias do mundo, são os países que estão investindo aí nos capitais estrangeiros para poder desenvolver ainda mais o sistema capitalista no mundo, porque esse sistema favorece a esses países.
E vocês não se enganem, vocês estão vendo essa letra bonita aqui, mas não é minha, é da minha esposa, tá bom? Tá certo? Então só para descontrair aí e vamos continuar, tá bom? Países emergentes. Professor, onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, ó. Países emergentes. Brasil, o México, o Chile, a China, a Argentina, a África do Sul, todos esses países estão dentro dos países emergentes. São compostos, esse grupo é composto por países ex-socialistas e países que passaram dificuldades econômicas, que eram subdesenvolvidos, mas que de repente começaram a ter um grande crescimento econômico. Também, gente, está dentro desse grupo dos países emergentes os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos, certo? O que são os tigres asiáticos? Os tigres asiáticos, essa divisão, novos e tigres asiáticos, ela basicamente é o seguinte: os tigres asiáticos é Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Esses países do sudoeste asiático, eles receberam massivo investimento dos Estados Unidos, do Japão, da Europa Ocidental, certo? Para a especialização da tecnologia desses locais, ok, gente? Então esses países, eles enriqueceram demais. A tecnologia se desenvolveu na Coreia do Sul, por exemplo. Se você for pensar, uma das maiores marcas de celulares do mundo é da Coreia do Sul, que é a Samsung, certo, gente? Então há um desenvolvimento tecnológico urbano nesses países. Os tigres, por que o símbolo do tigre? Porque o tigre simboliza força, poder, né? Autonomia. Então esses investimentos desses países desenvolvidos nos tigres asiáticos gerou então essas economias fortes ali no sudoeste asiático. Entretanto, há também os novos tigres asiáticos, que apesar de serem emergentes também, eles são um pouco diferentes dos tigres asiáticos. Por quê, professor? Eles também são chamados de dragões asiáticos, que é a Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e as Filipinas. Por que eles são diferentes dos tigres asiáticos, certo? Porque o investimento já não foi tão massivo como foi lá com os tigres asiáticos. O investimento foi mais na questão da mão de obra, porque esses países eles poderiam oferecer uma mão de obra barata, numa grande quantidade. Então, o que se desenvolveu nesses países foi a questão da mão de obra, certo? Então, não há um desenvolvimento tecnológico, não há uma qualidade de vida melhor para as pessoas, mas há empregos, há dinheiro, há economia fortalecida, mas ainda não há condições favoráveis legais iguais a lá nos tigres asiáticos, como Taiwan, como lá na Coreia do Sul, que as condições de trabalho são bem melhores, ok? E também temos aqui o grupo dos países em desenvolvimento, que aí são Afeganistão, Moçambique, Nepal, Haiti, certo? E entre outros países, que são países que ainda estão lutando para pelo menos fechar suas contas, pelo menos conseguir arcar com as suas despesas. São países que estão em extrema dificuldade, né? Nós podemos citar o caso do Afeganistão, que vive conflitos civis ali, entre outras coisas. Esses países, esse grupo desses países em desenvolvimento, são países realmente que necessitam de assistências básicas na saúde, na educação, na cultura, no lazer, entre outros aspectos da vida cotidiana, certo, gente? Então, esse é o que eu queria que vocês entendessem, tudo isso sobre a aula de hoje, em relação à globalização, em relação à economia. Releiam o capítulo, estudem, eu vou estar mandando atividade por áudio, tá certo, gente? Tudo de bom para vocês, tchau!